O cara foi pra Chernobyl, gente. Como é que tá Chernobyl hoje em dia? Radioativo. Então, obrigada. Foi isso. Não vou mais atrasar o show. Sabe aquele... Exatamente. Não, assim, tá acessível para turista. Obviamente que você tem algumas regras que você tem que seguir. Você deve ver que eu gosto de viajar para lugar que tem regra, né? Você tem algumas regras que você tem que seguir porque, de fato, tem lugares ainda que são bem radioativos. Mas é um lugar acessível. Então, o Chernobyl em si, onde você vai lá no reator e tal, que eu cheguei a 300 metros do reator, não é a área mais radioativa da região. Então você tem, por exemplo, em Pripyat, que é a cidade que foi totalmente evacuada, você tem lugares ali onde é muito radioativo, onde tem aquele parquinho abandonado e tal. Você já deve... Não sei se vocês chegaram a ver a série que teve na HBO, tudo é muito legal. Eu vi que tem, mas eu não cheguei a assistir. É muito legal. A história ali também é fascinante, o quanto que eles foram, tipo... O quanto que o próprio regime ali, né, escondeu isso da população, o reflexo que teve. É na Ucrânia? Foi na Ucrânia. Uhum. A quantidade de pessoas que morreu por conta disso. Quantas pessoas deram, de fato, sua vida, consciente de que estavam dando a vida para poder conseguir salvar, de uma certa maneira, o mundo. Porque em um determinado momento, o calor era tão intenso e o magma radioativo era tão intenso que ele estava quase chegando ao nível de ter uma segunda explosão. Se tivesse uma segunda explosão, ela ia atingir um raio de mais de 300 quilômetros e a Europa inteira ficaria inabitável. Tem ideia de que ainda a Europa inteira se tornar inabitável? Então, assim, isso chegou a ter uma probabilidade significativa de acontecer. Uhum. Quando teve a explosão, a radiação pegou em quais países? A radiação, eles criaram uma zona de exclusão, que é onde a radiação se tornou realmente, assim, completamente terrível, que é de 30 quilômetros de raio. É pouco. Mas cerca de 200 cidades em volta foram totalmente evacuadas. Uma nuvem radioativa, na época, ela passou por cima da Europa, ela chegou até a França. A Suécia, uma nova radiação. Então, pessoas tiveram câncer na Suécia e na França por conta da radiação de Chernobyl. Isso porque foi uma explosão grande, porém ela não foi assim... Ela explodiu uma parte de um reator. Se explodisse o reator inteiro, mais o segundo reator, que é o que eles estavam com medo de que fosse explodir, aí sim isso poderia comprometer a Europa inteira. Uhum. E então pessoas... conscientemente do que estavam fazendo, foram lá e trabalharam numa área radioativa, morreram meses depois, mas sabiam o que estavam fazendo para evitar uma catástrofe maior. Caramba! Meu Deus. É uma história muito incrível. E você chegou a ver algum escombro da Guerra Fria, assim? Então, bunker, esse tipo de coisa? Lá em Chernobyl, tinha uma base secreta soviética que o mundo não sabia que ela existia. E lá eles tinham um radar que chama Radar Duga, que é uma coisa gigante, impressionante. Fiz uma thread esses dias lá no meu Twitter lá. E tem no meu blog ainda também. Não vi. É uma estrutura de 700 metros de largura por 150 de altura. Então você imagina o tamanho de que não é isso. Ela custou o dobro de Chernobyl para construir esse radar. E esse era um radar para conseguir identificar quando os Estados Unidos fossem lançar, por exemplo, um míssil na União Soviética. E acredita-se, inclusive, que Chernobyl foi construído naquela região para abastecer esse radar, de tanta energia que ele consumia. E o mundo só foi descobrir esse radar quando teve o acidente de Chernobyl. Uhum. Porque ninguém sabia que esse radar existia. As pessoas sabiam que dali era emitido um sinal de rádio que o mundo inteiro captava. Então, por mais de 10 anos, o mundo captou um sinal, se vendiam aparelhos para bloquear aquele sinal que atrapalhava no rádio, mas ninguém sabia do que era. E quando teve o acidente de Chernobyl, que foram descobrir que foi exposto essa base soviética, eu fui conhecer. E isso lá em Chernobyl. Em Kiev, que é a capital da Ucrânia, tem mais de 400 bunkers que eles foram abandonados. Quando caiu a União Soviética, eles foram abandonados com tudo. Então, a maioria desses bunkers eram simplesmente espaços vazios para a população poder fugir no caso de se abrigar no caso de um ataque nuclear. Mas muitos deles eram utilizados como escritórios secretos.
E aí um grupo de doidos lá, desse pessoal explorador de cidade, que eles chamam de urbex, que são... Você já deve ter visto o vídeo daqueles caras que sobem nos prédios e gravam e andando na beirinha. Que dá uma agonia. Que dá uma agonia desgraçada. Então, são os chamados urbex, só que é da categoria dos climbers, que são aqueles que vão para a parte mais alta. E tem os diggers, que eles vão para a parte subterrâneas, que eles exploram cidades subterrâneas. Escavam? Não necessariamente escavam, mas assim, você tem em muitos lugares do mundo, na Europa, em diversos lugares, você tem muita coisa debaixo da terra que ninguém sabe que tem. E eles exploram isso. E eles descobriram esses bunkers. O que eles fizeram? Meteram os cadeados e deixaram tudo lá. Então, eu entrei num desses bunkers que você tem lá escritórios, armários, documentos, máscaras, equipamentos de orientação de como lidar com bomba atômica. Tá tudo lá. Tudo original. Tudo original. Não é museu, não foi preparado, tá tudo lá.